Bom dia, pessoal. Vamos esperar uns minutinhos, 5 minutinhos, por favor, enquanto os demais estão entrando. Já começamos. Bom dia a todos. Hoje o webinar está um pouquinho diferente, eu estou falando em português mesmo. Então, até peço desculpas, por mais que seja a minha língua nativa, como a maioria dos webinars, eu acabo estando em espanhol, às vezes uma palavra ou outra sai um pouquinho aqui. Hoje, então, vamos falar sobre registro de marcas na América Latina, principalmente o porquê esse tema deve ser visto pelas empresas brasileiras não como uma mera formalidade administrativa, mas como uma decisão estratégica de negócio, né? Então, nos últimos anos, vimos um aumento muito claro da internacionalização de empresas brasileiras para mercados latino-americanos, seja por meio de exportações, distribuições, franquias, subsidiárias, joint ventures, licenciamento, enfim, por aí vai, até operações mais amplas. E nesse contexto, a marca passa a ocupar uma posição central, porque ela não representa apenas um nome ou um logotipo, né? Ela representa reputação, investimento, confiança do consumidor, presença comercial e valor econômico. Então, a mensagem central desse webinar é muito simples. Quando uma empresa brasileira entra em outro país na América Latina, sem registrar sua marca localmente, ela pode estar expondo um dos seus
ativos mais valiosos, né? E isso acontece porque o direito marcário é, em regra, territorial, ou seja, o fato de uma empresa ter uma marca registrada no Brasil não significa que ela esteja automaticamente protegida no Chile, na Argentina, Colômbia e por aí vai. E em grande parte dos sistemas marcários da região Latinoamérica, a proteção efetiva depende do registro concedido pela autoridade competente naquele país. Portanto, operar, divulgar, vender ou celebrar contratos sem ter a marca registrada localmente pode gerar aí uns conflitos com terceiros, oposições, bloqueios comerciais e a necessidade de se reposicionar ou até a perda do direito de uso em determinado mercado, né? E por que isso importa para as empresas brasileiras? Aqui eu trago razões é, práticas, né, para registrar é, na América Latina. Para uma empresa brasileira registrar, é importante aqui pelo menos 5 razões. A primeira é a exclusividade. O registro concede no território do país em que foi obtido, e o direito de uso exclusivo da marca para produtos e serviços, né, ou serviços protegidos. A segunda razão é a redução de risco jurídico. Então, sem registro local, a empresa é, pode descobrir tarde demais que um terceiro já registrou um sinal igual ou semelhante. A terceira razão é a segurança contratual. Uma empresa que pretende atuar com distribuidores, franqueados, licenciados, representantes ou parceiros comerciais entra muito mais forte em uma negociação quando já possui uma titularidade marcária assegurada. A quarta razão é a valorização do negócio. Então, a marca registrada é um ativo intangível. Ela pode ser licenciada, cedida, usada em franquias também, é, considerada em um valuation e também compor o patrimônio da propriedade intelectual da companhia. E a quinta razão estratégica, né? Então, quem registra primeiro estrutura melhor a sua expansão e reduz improvisos aí e cria barreiras de entrada para concorrentes. Sistema Internacional de Marcas é outro instrumento muito importante, né? Quando falamos dessa proteção internacional, é o Protocolo de Madrid, que é administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Esse sistema, ele permite que a empresa apresente um único pedido internacional com base em um pedido de registro de base no país de origem e indique os países membros dos quais ela deseja buscar a proteção. E no caso de empresas brasileiras, esse pedido internacional é no INPI do Brasil mesmo, que atua como o escritório de origem, faz a certificação da solicitação antes do envio na OMP. E em termos de taxas, que eu sei que é muito curioso, é importante explicar que o sistema trabalha com três categorias principais. Então, a primeira taxa é a básica, cobrada pela apresentação do pedido internacional. A segunda taxa é complementar, aplicável em determinadas hipóteses para países designados que não adotam a taxa individual. E a terceira é a taxa individual, que é cobrada quando o país designado é, declara que prefere receber uma taxa própria em substituição à taxa complementar. É um pouquinho confuso, mas o procedimento acaba sendo simples, um pouco burocrático, mas simples. A própria documentação da OMP explica essa lógica, né, e disponibiliza um cálculo oficial de taxas, então vai de caso a caso também, porque você pode registrar por classes, então não tem como passar um valor muito exato, porque vai depender aí do registro
no órgão, na parte original, né? No caso do Brasil, como um país designado, aplica-se a taxa individual para o Brasil, em vez da taxa complementar padrão. Ou seja, quando um titular estrangeiro designa o Brasil em um pedido internacional, a OMP cobra a taxa individual brasileira prevista para essa designação. E isso está refletido na tabela oficial de taxas. Ela muda aí periodicamente, não com tanta frequência, mas acaba mudando, então sempre tem que estar atualizado. Além das taxas da OMP, no caso de um pedido internacional com origem no Brasil, tem também a taxa de certificação da solicitação internacional pelo INPI. E o portal informa que para isso tem um certificado de pedido de registro internacional, a guia GRU é recolhida e corresponde a um dos códigos oficiais. Depois que o pedido é certificado pelo INPI, ele é encaminhado para a OMP e a OMP realiza um exame formal, como se fosse no INPI também, que há um exame formal como um primeiro passo. Se o pedido estiver em conformidade, é, ele se transforma em um registro internacional e é comunicado aos países designados. A partir daí, cada país faz a sua própria análise. Então, não é porque a OMP decidiu, pela procedência do pedido do exame, no exame formal, que o país designado é obrigado a aceitar. Não, vai ter uma própria análise desse país, de acordo com a legislação nacional, podendo conceder ou recusar eh, no território nacional. Portanto, o Protocolo de Madrid, ele centraliza o depósito e a gestão administrativa, mas não elimina a análise nacional, país a país. Se o pedido for aceito no país designado, ocorre a concessão do registro naquele território e a emissão do respectivo certificado, ou confirmação da proteção conforme prática daquele território. No Brasil, por exemplo, o INPI informa que após o deferimento, a concessão do registro e a emissão do certificado são automáticos. Por isso, um dos pontos mais importantes para fins estratégicos é o seguinte: o protocolo não substitui os registros nacionais, mas ele pode ser uma ferramenta extremamente útil, né, para empresas brasileiras que desejam organizar a sua proteção internacional de forma mais eficiente, centralizada e escalável, né? Ao mesmo tempo, é essencial avaliar quais países são membros do sistema, quais exigem a taxa individual, quais exigem acompanhamento local, mais próximo, né? Quais os mercados a empresa adotar uma estratégia, porque às vezes, e isso casos práticos até no escritório, que vale a pena protocolar o pedido de forma individualizada em cada país, dependendo do número de classes, do tipo de serviço, tipo de produto, é, quando não tem nenhuma outra marca parecida, um sinal parecido, às vezes vale muito mais a pena registrar em cada país separado, às vezes dois, três países no máximo, do que entrar pelo Protocolo de Madrid, porque podem ter algumas divergências aí no meio do caminho. Mas é possível. Princípio da territorialidade. O registro no Brasil não protege automaticamente no exterior. Aqui vale reforçar é, esse princípio jurídico, que é o princípio da territorialidade, que no Brasil o próprio manual de marcas, né, afirma que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido e que a proteção é conferida pelo Estado, não ultrapassa os limites territoriais do país. Então, em outras palavras, o registro brasileiro protege no Brasil e não automaticamente fora dele. E isso é muito decisivo para as empresas brasileiras que pretendem operar de forma regional. Muitas vezes a empresa imagina que, por já ter feito um depósito, ou obtido o registro no Brasil, está segura. Mas, do ponto de vista jurídico, essa segurança é nacional, né? E não latino-americana, aqui no caso do webinar de hoje. Por isso, ao pensar na América Latina, a empresa precisa ter uma estratégia própria
de proteção internacional, seja por depósitos nacionais em cada país ou quando couber o sistema de Madrid. Estrutura geral, do procedimento na região, na América Latina. Embora cada país tenha sua própria legislação e seu próprio escritório de propriedade intelectual, como o INPI, por exemplo, existe uma estrutura relativamente parecida na maior parte da América Latina. Em geral, a empresa apresenta o pedido, a autoridade faz um exame formal, o pedido é publicado na, na, na revista, daquele próprio órgão, abre o prazo para oposição de terceiros, a maioria com 30 dias, no caso do Brasil, 60 dias. Em seguida, tem um exame de mérito e, ao final, o órgão decide pelo deferimento ou indeferimento. Cabe também, depois, cabem ações judiciais contra o órgão também. Aqui não é o ponto central hoje, mas é possível depois discutir também na esfera, do contencioso. O que muda de forma relevante entre os países são prazos de oposição, a forma de publicação e a dinâmica das respostas e exigências, o tratamento das renovações, alguns perdem alguns certificados de renovações, pagamentos de taxas, a exigência ou não, né, de declaração de uso daquela marca. Mas a semelhança estrutural ela é útil porque permite às empresas brasileiras pensar de forma regional, né? E as diferenças são importantes o suficiente para exigir aí planejamento, para cada país. Aqui eu trago uma tabela comparativa, país a país, considerando a América Latina. Começando pelo Brasil, para fazer esse comparativo, o Brasil, o registro, como todos sabem, é administrado pelo INPI. O pedido é publicado para oposição por 60 dias. Havendo a oposição, o depositante da marca também pode se manifestar em 60 dias. A proteção é territorial, ou seja, exclusiva em todo o território nacional, como eu já disse, e a marca registrada tem validade de 10 anos renováveis. Desde setembro de 2025, para novos pedidos, o primeiro decênio, ou seja, depois desses 10 anos do registro, né, e expedição do certificado, passa a ser automático e sem cobrança de taxa. Antes tinha uma taxinha aí que cobrava a partir do 10º ano de vigência, e agora não. Isso significa que, então, para depósitos atuais, a empresa paga o pedido, inicial, né, e se tiver aí decorrente alguns recursos que precise, mas não precisa mais pagar depois, posterior ao primeiro decênio. Em termos de valores oficiais por classe, para pedidos com especificação pré-aprovada, o custo é mais ou menos de R$ 450 com desconto e 800 e quase R$ 900 sem desconto. E o que seria esse desconto, não desconto? Pessoas físicas têm desconto, empresas de pequeno porte, microempresas. Então, e para pedidos com especificação livre de preenchimento, o custo é um pouquinho mais elevado, chegando até R$ 1.700 por classe, né? Quanto aos documentos e informações, em linhas gerais, a empresa precisa definir o sinal marcário, a classe, lista de serviços ou produtos e os dados do titular. O que que é essa, só um parênteses, né? O que é essa especificação pré-aprovada? No sistema do INPI, tem vários serviços e produtos, que no momento do depósito da marca você pode escolher. Essa, essa questão de ser pré-aprovada, que o sistema já define como um serviço ou um produto, que está lá e que você pode usar daquela especificação. Se você quiser criar uma, é possível também no site do INPI, no sistema, perdão, mas isso acaba saindo aí quase que o dobro do valor. Se a marca for figurativa ou mista, existe a representação visual da marca, né, que deve acompanhar o pedido em um arquivo de imagem mesmo.
E na prática, as empresas estrangeiras atuam por representante local habilitado. No Brasil, no caso do Brasil, ou a empresa estrangeira abre um CNPJ no Brasil e protocola por ela mesma, né? Ou ela pode designar um procurador e um representante legal com o CPF. O sistema brasileiro, ele é bem sólido, ainda costuma ser um pouquinho mais lento comparado aos demais países, é um pouco mais formal do que esses países vizinhos. E justamente por isso, quando a empresa brasileira sai do país, não pode presumir que o padrão se repete automaticamente, né? Às vezes no país vizinho aqui acaba sendo um pouco menos burocrático, inclusive. No Chile, por exemplo, o registro é administrado pelo INAP. Aqui nós temos um sistema bem transparente, então o próprio site do INAP dá muitas informações de como fazer esse procedimento. O custo oficial por uma marca nova é mais ou menos 3 UTM aqui no Chile, isso é basicamente US$ 200 por classe dividido em duas etapas. Você paga um percentual no início do processo e o restante no final, o valor maior no final. Então, você paga uma UTM no início do depósito da marca e, quando deferida, você paga os dois UTMs restantes. Além disso, é obrigatória a publicação de um extrato no Diário Oficial, coisa que não existe no Brasil. E, e aí o custo depende da extensão da descrição dos produtos e serviços, né? Porque aí depende do diário oficial também. Depois do exame formal, o pedido é publicado em até 20 dias hábeis. Após a publicação, abre-se o prazo de 30 dias para oposição. Se houver objeção, mais 30 dias para responder. E se o registro for aceito, o pagamento final deve ser feito comprovado até 60 dias úteis, né? E o registro é concedido por 10 anos, como é o caso do Brasil. Nos documentos, o Chile é relativamente objetivo. O interessado deve definir claramente a marca, o produto ou serviço a distinguir, a classe aplicável, e isso com a ajuda dos especialistas no sistema, né? Fica um pouco mais fácil. É, e nas marcas figurativas ou mistas, então enviar o arquivo correspondente, se atua com representante ou tem uma representação local da própria empresa no país. Para fins estratégicos, o Chile costuma ser um excelente primeiro destino para a proteção regional das marcas, porque combina previsibilidade, boa institucionalidade e um procedimento que é relativamente fácil. Na Argentina, o sistema é pelo INPE argentino e exige uma atenção um pouquinho especial em três pontos. Uma solicitação por classe separada. Na verdade, assim, Brasil, é possível fazer uma solicitação para a marca inteira, não por classe. Eu sempre recomendo fazer por classe para evitar qualquer erro e o custo elevado. Então, geralmente, para os nossos clientes, a gente acaba fazendo por classe, porque você tem uma segurança aí um pouquinho melhor no sistema. Porque INPI é uma caixinha de surpresas, né? Na Argentina, é obrigatório fazer essa solicitação por classe de produto ou serviço, é, e também tem que cuidar com oposição e uso. As marcas registradas têm vigência de 10 anos também, e cumpridos os 5 primeiros anos, o titular deve apresentar uma declaração jurada de uso dessa marca. Então, a renovação ela pode ser solicitada nos 6 primeiros meses anteriores ao vencimento e também nos 6 meses posteriores ao vencimento. Aí entra num período de graça, não tem pagamento de taxa, mas tem que cuidar com esse uso da marca. Se você não usa a marca nos 5 anos depois que você registrou, você pode perder a marca. E na prática, o fluxo envolve pedido, publicação, oposição de terceiros 30 dias também. Se houver conflito, a matéria acaba se alongando mais, né? Quanto aos documentos, o raciocínio é o mesmo para Brasil e Chile. Na Colômbia,
O registro é pela SIC, que é a Superintendência de Indústria e Comércio. O procedimento é similar também aos outros países, oposição de 30 dias. As taxas são atualizadas periodicamente, né? Devem estar validadas no momento do depósito. Colômbia é um mercado muito relevante para as empresas brasileiras, especialmente quando se pensa em tecnologia, varejo, serviço de operações regionais. O sistema é, é técnico, é maduro, como nos outros países andinos, a lógica de oposição é levada muito a sério. No Peru, o registro é administrado pela Indecop, o procedimento público do governo peruano informa que para iniciar o registro da marca é aproximadamente 140, US$ 150. Se a marca for apresentada em mais de uma classe, aí há um custo adicional por classe. As empresas com o RUC ativo, que é o CNPJ deles ativo, inscritas na REMIP, que são de empresas como uma microempresas, empresas de pequeno porte, podem ter um desconto aí de 25%. Então, reduz a taxa a cerca de US$ 100. E se a solicitação cumprir os requisitos formais, a publicação é automática e gratuita é, na, na revista deles, né, de propriedade intelectual. Após a publicação, qualquer pessoa pode apresentar a oposição dos 30 dias também. O material público da Indecop também registra que pode ser usado para 10 anos, é, e as taxas e benefícios são divulgados pelo próprio órgão e, como eu falei, mudam aí periodicamente. E no México, o registro é pelo INPE, também o procedimento semelhante aos demais países, oposição em 30 dias. A duração de todo o processo no México é de 4 a 6 meses. É relativamente mais rápido do que o do Brasil, que pode levar até 18 meses. O INPE informa, né, a declaração do uso real e objetivo, que deve ser apresentada nos 3 meses posteriores ao cumprimento do terceiro ano de registro, e na renovação também se declara o uso da marca. Se a marca não está em uso nesses 3 anos posteriores ao registro, a empresa pode perder esse registro. Aqui, a título de curiosidade e estratégica, né? A gente traz um mapa da prioridade. é, então, se eu tivesse que resumir um mapa prático, assim, de prioridade para empresas, no primeiro nível, prioridade alta, eu colocaria Chile, México e Colômbia. O Chile pela previsibilidade, pelo ambiente de negócios, o México pelo tamanho do mercado, obviamente, e Colômbia pela relevância regional, né, e sofisticação do sistema de registro marcário. Num segundo nível de prioridade média, eu colocaria Peru e Argentina. O Peru costuma ser um bom mercado de entrada e tem procedimentos relativamente claros. A Argentina continua sendo relevante, mas exige um cuidado maior aí na manutenção da marca e no acompanhamento do uso para marca, para que a marca não tenha seu registro perdido. E no terceiro nível, eu deixaria uns países de prioridade tática, logística, né? Então, Panamá, Uruguai e Paraguai, em alguns negócios, especialmente por distribuição, logística e estrutura regional. A lógica não é registrar tudo em todos os países no primeiro momento. A lógica é sempre, claro, registrar primeiro onde a empresa já atua, onde pretende atuar, né? Para não sofrer aí algum bloqueio comercial relevante. Aqui é importante mencionar, com relação à importância da marca, casos reais, né? Então, o caso da Apple com a Gradiente no Brasil. O próprio STF registrou que a Gradiente depositou a marca Gradiente iPhone no INPI em março de 2020.
e antes do lançamento do iPhone da Apple em 2007. E o caso chegou ao Supremo, houve tentativa de mediação, mas sem acordo. Em 2024, o TRF da segunda região voltou a julgar as ações ligadas à disputa e lembrou expressamente que a Gradiente havia pedido o registro antes do lançamento do produto da Apple. E qual é a lição, né, nesse caso? A lição é que até marcas globais podem enfrentar décadas de discussão quando o tema é quem registrou primeiro, em qual forma e qual escopo. Não está resolvido de maneira clara. Em propriedade industrial, tempo, estratégia e o próprio depósito, né, importam muito. Assim como aconteceu no segundo caso, com o McDonald's e Vegan Meat. O caso surgiu quando um empreendedor tentou registrar no INAP, no Chile, a marca Vegan Meat, I'm Loving Them. E ao tomar conhecimento do pedido, o McDonald's International apresentou uma oposição administrativa da marca, argumentando que a expressão I'm Loving Them poderia gerar algum risco de confusão pelo slogan, né, conhecido I Love It. E o empreendedor, por sua vez, argumentou que o contexto da marca era diferente, já que a frase fazia referência ao respeito aos animais e estava ligada numa empresa de comida vegana, com um público totalmente distinto da rede de fast food. E esse tipo de situação é muito comum no mercado, no direito marcário, né? Quando uma empresa identifica um pedido potencialmente semelhante, ainda que tudo por trás seja diferente, ela pode apresentar uma oposição durante o processo de registro daquela marca. No Chile, essas disputas são analisadas inicialmente pelo INAP. As decisões podem ser posteriormente levadas ao Tribunal de Propriedade Intelectual, aí já de ordem judiciário, né? Esse caso ilustra bem como o sistema de oposição funciona na prática e como grandes empresas costumam monitorar constantemente os seus, não, perdão, novos pedidos de marca, né? Para proteger os seus ativos. Então, é mais um ponto aí de importância do registro de marca o quanto antes quando você entra num mercado novo, né? Erros e boas práticas. Os erros mais comuns das empresas brasileiras na expansão regional são bem previsíveis. Então, primeiro é registrar só no Brasil e presumir que isso basta, e não é assim. O segundo é entrar primeiro no mercado e pensar no registro depois, também é um erro. E o terceiro é assinar contratos de distribuição, licenciamento, representação sem garantir a titularidade local da marca, né? O quarto erro que aqui até não coloquei, mas pensando, é a busca prévia de viabilidade, escolher os sinais muito próximos de marcas existentes, então isso tem que ter aí um cuidado bem grande, por isso que é importante o pessoal que é bem especialista, né, sejam advogados, analistas, enfim, nos sistemas, em cada sistema do órgão responsável. E o quinto, principalmente em outros países, é não acompanhar a manutenção do portfólio, né? Renovação, declaração do uso e gestão de classes. Como boas práticas. Então, primeiro, definir países prioritários. Segundo, revisar as classes e produtos ou serviços com cuidado. Terceiro, fazer busca prévia de viabilidade e disponibilidade. Quarto, depositar a marca antes da entrada comercial relevante no país. Quinto, alinhar o jurídico, comercial e marketing, né, para que a estratégia de expansão e a estratégia de proteção caminhem juntas. E sexto, acompanhar a manutenção do portfólio, principalmente em países com declaração de uso, e controles específicos, de renovação. E isso é muito importante porque muitas empresas, por exemplo, caso na Argentina, empresas que registram a marca e não estão usando a marca ainda, podem chegar a perder essa marca. Então, é bem importante ter um plano de estratégia aí, não só de registro, como de uso, né? E já avançando
Para conclusão, eu trago algumas questões que geralmente são questões do dia a dia e que enfrentamos de perguntas. Então, o registro no Brasil, ele protege a marca nos demais países da América Latina? Já vimos que não, né? Pelo princípio da territorialidade. Vale a pena registrar antes de entrar no país? Sim, é a alternativa mais segura, é a alternativa que a gente indica registrar antes, reduz o risco de oposição, mas é claro que esse registro anterior à entrada no país tem que vir com um plano de estratégia, principalmente com o caso da Argentina, que você tem que ter o uso daquela marca, né? Após 3 anos de registro, para não correr o risco de perdê-la. Registrar em toda a América Latina é obrigatório? Não é obrigatório. Você pode atuar sem o registro, né? O correto é priorizar os mercados que a empresa já atua ou que pretende atuar prontamente, né? E quais países exigem a atenção especial com o uso? Argentina e México, que merecem esse destaque porque tem esses mecanismos formais. Então, o registro de marcas na América Latina, ele não deve ser tratado apenas como uma formalidade jurídica ou um procedimento administrativo. Na realidade, faz parte de uma estratégia mais ampla na proteção de ativos intangíveis e na expansão, internacional das empresas. À medida que que as empresas brasileiras ampliam sua presença em mercados latino-americanos, seja por meio de exportações, parcerias comerciais, distribuição, licenciamento e por aí vai, a proteção da marca se torna um elemento essencial para garantir a segurança jurídica e estabilidade dessas operações, né? E a marca, ela representa a identidade, a reputação, o reconhecimento no valor mercado. Em muitos casos, ela concentra anos de investimento em marketing, comunicação, posicionamento estratégico. E essa quando essa marca não está protegida em determinado país, a empresa pode ficar exposta a riscos, né? Como registro de terceiros, disputas administrativas, até judiciais, entraves contratuais, perda de exclusividade, até necessidade, às vezes, de alterar completamente a sua identidade naquele mercado específico, né? Casos reais, por exemplo, que a gente viu hoje. E, por outro lado, quando a marca está devidamente registrada, a empresa passa a ter exclusividade do uso no território protegido, né? E isso reduz o risco jurídico, fortalece presença comercial, aumenta a segurança em contratos, aumenta o ativo intangível, né? O valor do ativo intangível. Então, em síntese, registrar marcas na América Latina, assim como no resto do mundo, permite que as empresas protejam seus ativos intangíveis, e reduzam riscos aí jurídicos e fortaleçam a sua empresa no mercado. Então, justamente por isso, para a empresa brasileira que quer crescer com consistência na região, proteger a marca não é só uma providência jurídica, né? É uma decisão estratégica de negócio. Nós, como representante aqui do Grupo Monte, representando Brasil e Chile, o escritório está em 12 países. Nós temos advogados especializados para o registro e acompanhamento das marcas em cada um desses países, com todo o cuidado de análise de a viabilidade prévia, do cuidado com o acompanhamento nos países como México e Argentina sobre a questão de uso da marca. Então, se tiverem alguma dúvida, nós ficamos à disposição seja para aprofundar o tema, apoiar também estratégias de proteção marcárias, país a país. E muito obrigada a todos pela presença. Vocês vão receber um segmento, todos os inscritos, né, receberão um segmento. E aí com o mesmo e-mail, e podem solicitar a apresentação e maiores informações. É, Ficaremos felizes de conversar um pouquinho mais e aprofundar o tema, se for o caso, com vocês. Muito obrigada.